Neste vídeo, vamos continuar nosso estudo sobre o Google File System. Vamos então começar estudando como funciona o master de uma forma geral. O master no Google File System ele é um processo que executa em uma máquina separada. Inicialmente, no paper, eles afirmam que o Google File System suportava apenas um único master. Porém, a existência de um único master implica em um ponto central de falha, que uma vez que o master falhar, todo o sistema ficará indisponível até que um novo nó assuma a condição de master. Para contornar essa dificuldade, essa limitação, os autores do paper alegam que adicionaram uma replicação do master para prover tolerância a falhas. Desse modo, caso um master falhe, justamente os demais nós que podem atuar como réplica do master vão tomar a liderança. E nesse processo há um protocolo extremamente importante denominado Paxos, que vai ser objeto de estudo em aula em um momento oportuno futuramente. De uma forma sucinta, o Paxos ele é um protocolo desenvolvido por Lamport justamente para prover a consistência. De um modo geral, o master ele vai armazenar todos os metadados necessários e importantes do sistema. Dentre eles, nós podemos elencar o espaço de nome dos chunks e dos arquivos, o mapeamento do nome do arquivo para o chunk e, por fim, mas não menos importante, a localização das réplicas dos chunks. Por exemplo, um determinado arquivo, onde ele está armazenado, em quais nós ele está armazenado. O master ele justamente vai consultar os chunk servers quando o master iniciar, quando um chunk server ele se juntar ao cluster ou periodicamente por meio de heartbeats. Basicamente, o master e o chunks eles vão se comunicar regularmente. A cada, por exemplo, 10 milissegundos, haverá uma troca de mensagem heartbeat, batida do coração, que justamente vai ser utilizada para trocar inúmeras informações. Dentre elas, o chunk server está offline, apresenta uma falha. Em outras palavras, ele se encontra ativo. Em segundo, há a existência de alguma falha no disco, no chunk server, há alguma réplica corrompida e, por fim, quais chunks justamente aquele chunk server armazena. Então, nessa interação entre o master e o chunk server, diversos dados vão ser trocados, mantendo então o master atualizado, sobretudo quanto à localização dos chunks na rede, no sistema. O master ele também vai enviar instruções para o chunk server, como por exemplo, remover ou criar um determinado chunk, como também replicar e começar a servir aquele chunk que foi criado. Em termos de metadados, o master ele vai armazenar na memória três tipos de dados. O primeiro deles é o nome de espaço dos chunks e dos arquivos. Vale ressaltar que essa informação também é armazenada de forma persistente. Em segundo lugar, o mapeamento dos arquivos para chunks, que também é armazenado de forma persistente. E, por fim, a localização das réplicas dos chunks. Essa informação, por sua vez, ela não é armazenada de forma persistente além da memória. Como falamos, as duas primeiras metadados eles são mantidos persistentemente por meio de um log. E esse log ele vai ser armazenado no disco local e replicado em máquinas remotas, justamente para em caso de falhas, como por exemplo, um HD, o armazenamento local do master falhar e o log ser perdido. E esse log ele vai ser utilizado para atualizar, recuperar justamente o master em caso de falha. Por exemplo, suponha que o master falhou. Então, uma nova máquina terá que assumir o papel do master. Então, com base naquele log que foi justamente replicado, essa nova máquina pode reexecutar todas as informações necessárias, os passos, procedimentos necessários que constam naquele log,
justamente para começar a atuar de forma segura e correta o papel do master. Como nós vimos, o master ele não vai armazenar a localização dos chunks persistentemente. Na verdade, o master ele vai justamente consultar, perguntar ao chunk server quanto aos chunks que ele justamente armazena. E quando ele fará isso? Justamente quando o master iniciar sua execução. Exemplo, o master falhou, quando o novo master tomar posse da liderança, ele vai consultar os chunk servers. Uma segunda possibilidade é justamente quando um chunk server ele se juntar ao cluster. Exemplo, o chunk server falhou e ao ele reingressar no cluster, justamente ele vai ser consultado. E por fim, periodicamente por meio dos heartbeats. Essa decisão de projeto ela vai eliminar o problema de manter o master e o chunk servers em sincronia, pois justamente não é armazenado persistentemente, dado que essa informação ela é uma informação mais efêmera. Vale ressaltar que a memória do master justamente vai limitar o número de chunks e então a capacidade de todo o sistema. E aí essa informação está muito relacionada justamente com a decisão de projeto de ter um tamanho de chunk muito maior do que aquele em sistemas de arquivos comuns, justamente para minimizar a quantidade de metadados que são armazenados na memória do servidor. Vale ressaltar que os autores do artigo alegam que menos do que 64 bytes de metadados são armazenados para cada 64 megabytes de chunk e espaço de nomes. E quanto ao log de operação? Esse log, justamente, ele será um registro histórico de metadados críticos, mudanças de metadados críticos, como, por exemplo, o mapeamento de arquivos para chunks. Esse metadado, o log, vai ser replicado em múltiplas máquinas e, em caso de falhas, o master ele vai recuperar o seu estado reexecutando aquele log de operação. Esse log também servirá como uma linha temporal lógica que vai definir a ordem das operações concorrentes, uma vez que operações sejam enviadas ao mesmo tempo, o master ele terá que criar justamente ele deverá criar uma sequência lógica dessas operações. Então o log justamente fará esse papel de registrar essa sequência lógica. E, na verdade, os chunks e os arquivos eles vão ser unicamente identificados por meio do tempo lógico nos quais eles foram criados. Vale lembrar que o tempo lógico ele é um conceito introduzido por Lamport, como nós vimos rapidamente anteriormente, e que vai ser objeto de estudo futuramente. E essas mudanças elas vão se tornar visíveis para clientes depois que as mudanças no metadados eles se tornarem persistentes. Na verdade, o master ele vai responder à operação do cliente apenas depois que ele tiver escrito todas aquelas mudanças no log, no disco, tanto local quanto remotamente. Em termos de garantias quanto a consistências, o Google File System justamente ele garante que as mutações em arquivos, como por exemplo criação, alteração, apêndice, elas serão atômicas e elas serão gerenciadas por meio do master. E para esse fim, locks no espaço de nomes vão garantir a atomicidade e a correção. E por fim, o log de operação do master justamente definirá a ordem global das operações. Ainda quanto às consistências e garantias, o paper ele define basicamente 3 tipos de consistências. A primeira delas é o estado consistente, que justamente todos os clientes verão os mesmos dados, independentemente de qual réplica a leitura será feita. Então, por exemplo, se ele ler de um servidor A ou um servidor B, ele verá o mesmo dado. Um segundo estado justamente é definido como defined, que justamente ele é consistente e os clientes eles vão ver os writes justamente inteiramente, sem interferência de writers concorrentes.
E o que acontece é que mutações concorrentes bem-sucedidas, elas vão deixar a região undefined mais consistentes. Em outras palavras, todos os clientes eles vão ver os mesmos dados, mas não vai refletir justamente o que uma mutação tiver escrito. Dando um exemplo, é como se houvesse um conjunto, um mix de fragmentos de múltiplas mutações. Por exemplo, houve uma escrita de A, B, C e um outro processo pediu para escrever D, E, F. Então, em vez de ver essa sequência A, B, C, D, E, F, ele pode ver A, E, C, F, e de modo que vai ser uma intercalação desses writes. E por fim tem o estado inconsistente, onde justamente clientes diferentes podem ver dados diferentes em tempos diferentes quando consultarem o mesmo um ou outro servidor. Além disso, quanto ao que tange mutações de dados, writes e appends, justamente o write, o dado ele vai ser escrito justamente a um offset no arquivo especificado pela aplicação. Porém, no caso do append, é um ponto que não há muita explicação da justificativa. O Google File System ele vai escolher justamente o offset em que aquele dado será anexado. E esse offset ele vai ser retornado para o cliente. Entenda o offset justamente como a posição dentro do chunk, dentro do arquivo, que justamente aquele dado será anexado. E o Google File System ele vai garantir que um dado que tenha sido alterado de forma bem-sucedida, ele vai ser definido e vai conter justamente o dado escrito pela última mutação, pela última alteração. E como o Google File System vai alcançar esse requisito? Justamente mutações elas serão aplicadas a um chunk na mesma ordem em todas as suas réplicas. Isso vai ficar claro quando visualizarmos o fluxo de trabalho. E os números de chunks eles vão ser utilizados para detectar réplicas que se tornarem defasadas. Por exemplo, por algum motivo, uma falha na comunicação, ela perdeu determinada mutação. E por fim, ainda sobre consistência, os clientes eles vão justamente armazenar em cache a localização dos chunks, justamente para minimizar a sobrecarga no servidor e o tráfego de rede. Porém, os clientes eles podem terminar lendo réplicas que estão defasadas, não estão totalmente atualizadas. Então, para esse fim, a cache ela vai ter uma janela de tempo, que justamente haverá um timeout e essa janela de tempo ela vai ser limitada entre o timeout e a próxima abertura do arquivo. Então, se um cliente ele fechar um arquivo e ele solicitar de novo, aquela cache vai ser invalidada. Além disso, os chunk servers que falharem, eles vão ser detectados por meio de heartbeats ou handshakes. E a corrupção de determinados chunks, eles vão ser detectados por meio de checksum. E os dados que forem corrompidos, eles vão ser recuperados, restaurados a partir de réplicas que contenham informações válidas, tanto quanto possível. E o chunk ele vai ser considerado irreversivelmente perdido apenas se todas as suas réplicas forem perdidas antes que o GFS possa reagir. Muito obrigado.